Salve, salve, povo salvo! Imagine você chegando a uma cidade vibrante, um centro de comércio e cultura, com ruas movimentadas e mercados repletos de vozes de diversas línguas. Mas você não está ali para negociar, está ali para anunciar uma mensagem que pode transformar vidas, ou causar alvoroço. Assim começa mais um capítulo das viagens missionárias de Paulo e Barnabé, dessa vez na cidade de Icônio. Então aperte os cintos, porque a nossa viagem já vai começar. Hoje vamos explorar uma história de coragem, fé inabalável e como a verdade do Evangelho ecoou em meio a perseguições e conflitos. Prepare-se, porque esse episódio não é apenas sobre passado, é um convite para vivermos com a mesma ousadia hoje. Icônio, hoje conhecida como Cônia, perto da província romana da Galácia, situada em uma importante rota comercial que ligava o mar Egeu ao interior da Ásia Menor. Icônio era um caldeirão cultural, onde gregos, romanos, judeus e povos locais conviviam. Sua posição geográfica a tornava um ponto essencial para viajantes e comerciantes, mas também para missionários. A cidade tinha uma forte presença judaica, com uma sinagoga ativa, local que Paulo sempre buscava primeiro em suas viagens. Mas não se engane, apesar da aparência pacífica, Icônio era um território fértil para debates acalorados, especialmente quando ideias novas ameaçavam a ordem estabelecida. A região da Lituânia, onde Icônio se localizava, era famosa por suas planícies férteis. Olha quanto espaço que tem aqui, sem montanhas. Também era conhecida por ser terra de pastores nômades, o que contrasta com o perfil urbano de Icônio. Essa mistura de culturas criou uma tensão latente que seria crucial no desenrolar da história. Paulo e Barnabé chegaram a Icônio e, como de costume, dirigiram-se à sinagoga. Ali, falaram de tal maneira que uma grande multidão de judeus e gregos crê. E aqui está o primeiro ponto de destaque. A pregação deles era tão poderosa, tão cheia de sabedoria e autoridade, que não havia como ignorá-la. Mas nem todos ficaram felizes com essa mensagem. Alguns judeus que não aceitaram o evangelho começaram a incitar os gentios e envenenar suas mentes contra os irmãos. E o que fazem Paulo e Barnabé? Fogem? Desistem? Pelo contrário, permanece por muito tempo, falando ousadamente no Senhor, que confirmava a palavra deles com sinais de maravilhas. Porém, a cidade se dividiu. Uns estavam do lado dos apóstolos e outros contra. O clima foi ficando pesado, até que um plano de violência foi tramado. Líderes judeus e gentios, junto com as autoridades, planejavam apedrejá-los. Sabendo disso, Paulo e Barnabé fogem para Listra e Derbe, cidades da Lituânia, mas continuam pregando o evangelho. O apedrejamento era uma forma comum de punição para crimes considerados graves entre os judeus, especialmente para quem era acusado de blasfêmia. Para Paulo e Barnabé, o risco não era apenas de rejeição, mas de morte iminente. O estilo de pregação de Paulo e Barnabé era tão persuasivo, mas também adaptado ao público. Em Icônio, falava tanto para judeus quanto para gentios, o que exigia habilidade em transitar entre o conhecimento das escrituras e o mundo das filosofias gregas. Os sinais de maravilhas não era apenas demonstração de poder, mas uma confirmação visível de que a mensagem vinha de Deus. Esses milagres legitimavam o que eles pregavam, mostrando que o reino de Deus havia chegado. Interessante notar que o evangelho nunca deixava ninguém neutro. Ou você se rendia à mensagem ou se levantava contra ela. Isso mostra o poder transformador e confrontador da verdade. Icônio, hoje, é Coia, uma cidade predominantemente muçulmana, e abriga o mausoléu de Rumi, famoso poeta sufista, um lembrete de como as culturas e crenças mudam ao longo dos séculos, mas o evangelho continua firme. Essa história nos ensina algo poderoso sobre perseverança e coragem. Paulo e Barnabé não desanimaram diante da oposição, mesmo quando suas vidas estavam em risco, continuaram firmes na missão de anunciar Cristo. Quantas vezes, diante de pequenas dificuldades, somos tentados a desistir daquilo que Deus nos chamou para fazer? Paulo e Barnabé nos desafiam a sermos ousados, a permanecermos firmes, sabendo que Deus confirma sua palavra com sinais em nossas vidas. A divisão em Icônio também nos lembra que a verdade do Evangelho provoca uma divisão. Não há meio termo. Hoje somos chamados a escolher de que lado estamos, com Cristo
ou contra ele. E mais do que isso, somos chamados para sermos instrumentos de reconciliação, mesmo em meio às divisões do mundo. Não permita que a oposição te paralise. Continue firme, confiante de que Deus está operando através de você, confirmando sua palavra com frutos visíveis. Icônio ficou para trás, mas a mensagem de Paulo e Barnabé ecoa até hoje, desafiando a cada um de nós a vivermos com a mesma ousadia. Que possamos ser mensageiros destemidos, prontos para falar a verdade, mesmo em tempos difíceis. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser encorajado a perseverar na fé. Deixe seu comentário contando como você tem enfrentado as dificuldades da vida cristã. E vamos juntos edificar uns aos outros. E lembre-se, o Evangelho continua dividindo opiniões, mas ele une aqueles que se rendem à verdade. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações. Nos vemos em uma próxima história em algum lugar da Bíblia. Até lá! Se você é pastor, pregador, professor da Escola Bíblica Dominical, nós temos os melhores materiais para o seu ministério. Entre no link que está aqui na descrição e confira.